Queridos companheiros, é com grande satisfação que nós nos reunimos novamente neste ambiente virtual para estudarmos as implicações das revelações de Ubaldi na ciência moderna, sobretudo na física quântica e na nova cosmologia. É por isso que estamos aqui reunidos, estamos ressaltando alguns aspectos da ciência dos quanta que corroboram o pensamento de Ubaldi e estamos usando o pensamento de Ubaldi para explicarmos alguns dos cruciais e curiosos fenômenos que ocorrem no micromundo. Então, nós estamos, na verdade, falando de física quântica e espiritualidade, mas uma espiritualidade muito especial, que é a espiritualidade de Ubaldi. E nós estamos seguindo o roteiro de uma obra que é a Física do Espírito. Estamos na sua quinta parte, do nono capítulo, que chamamos tema, né? Nono tema, intitulado Onde Todos os Lugares se Encontram. E hoje nós vamos fazer algumas ponderações, até onde nos é possível, porque o assunto é extremamente complexo, sobre esta entidade muito citada em todos os livros de física quântica, chamada não localidade. Observamos que, curiosamente, embora o assunto seja pertinente à física do micromundo, à física das quantidades discretas, em nenhum dos livros que nós consultamos, que tivemos acesso em nossos estudos, nós identificamos um capítulo dedicado exclusivamente a esse tema. Não sei se os autores se evadem de abordá-lo ou se ainda não temos subsídios para desenvolvê-lo de uma forma substancial e abrangente. Mas decidimos dedicar um capítulo inteiro ao tema, em algumas poucas páginas, evidentemente, tendo em vista as nossas limitadas condições de conhecimento. Mas eu considero um dos tópicos dos mais importantes que a física quântica nos trouxe. Essa informação da existência de uma dimensão chamada não localidade. Isso é de extrema importância. É neste ponto que a ciência toca a espiritualidade. É exatamente aí, ao suscitar a existência desta exótica dimensão. Então, vamos falar um pouco dela. O que quer dizer isto? A que se refere essa expressão não localidade? Para entendermos a não localidade, a única maneira que temos é contrapor a localidade, porque a não localidade é o oposto da localidade. O que é a localidade? A localidade é o atributo do espaço-tempo. É uma qualidade do espaço-tempo, uma propriedade da dimensão espacial e temporal em que estamos imersos. Por quê? Todos os fenômenos que ocorrem neste palco, neste ambiente, nessa caixa, digamos assim, né? A caixa espaço-tempo, todos os fenômenos que se situam aqui, eles podem ser precisamente localizados. Ainda que eles estejam em movimento, como uma onda, nós podemos localizá-la no espaço e no tempo. Então, a localidade é a propriedade que nós temos de mensurar um fenômeno qualquer em relação à sua situação no espaço e no tempo. É o ambiente onde nós localizamos os fenômenos que nos rodeiam e chamamos de espaço. Na sua medida, à medida que o fenômeno progride no espaço, nós medimos esse movimento através de uma outra propriedade que chamamos tempo.
Então, tempo e espaço são propriedades da dimensão que chamamos localidade. A dimensão espaço-tempo que nós vivemos. Este é o campo de manifestações fenomênicas do nosso imenso universo. É dentro desta caixa que estamos todos inseridos. E desconhecemos os seus limites, não sabemos até onde vai o espaço-tempo, onde ele termina, se ele termina. Já andamos conversando sobre essa intrigante propriedade do espaço-tempo. Então, se nós queremos, por exemplo, localizar qualquer fenômeno, nós vamos dar coordenadas relacionadas a um referencial. Por exemplo, a Terra nós dividimos em latitudes e latitudes, né, para localizar os pontos específicos no globo terrestre. Isso é uma localidade. Se vocês querem me localizar, vocês precisam conhecer o continente que eu estou, o país que eu estou, o estado em que eu vivo, a cidade em que me localizo, o bairro, a rua, o número na rua, né? Se eu estiver num prédio, o andar que eu estou, aí vocês me localizam precisamente. Isto é um ambiente que chamamos localidade. Já a não localidade é exatamente o oposto disso. É onde não existem os referenciais de espaço e de tempo. Então, é um lugar onde não existe lugares. É um lugar onde não tem espaço e o tempo não corre. Isso é a não localidade. Existem outros nomes para definir esta ambiência, que até há pouco tempo era considerado algo impossível de se existir. Algo que existiria apenas na imaginação humana. Mas, de repente, vem uma ciência nos falar que existe uma dimensão onde os referenciais de espaço e de tempo não existem. Aí que está a grande questão. Esse termo não localidade, ele foi sugerido por Einstein, mais uma vez o nosso Einstein, né? Embora ele não estivesse tão afinado com a física quântica, tão de acordo com seus princípios, mas ele tinha uma percepção fantástica de todos os fenômenos pertinentes à nova ciência. Então, quando ele publicou o trabalho EPR, né, nós já citamos aqui o trabalho EPR, ele lança esse termo, não localidade, em 1935. E esse termo pegou, como o quanta, né? O quantum também foi uma sugestão do Einstein, né? No seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico, que também pegou, e vai por aí. Né? O nosso Einstein, com o seu brilhantismo, percebia a existência de coisas. Né? Então, ele criou o termo não localidade, que se acha publicado, então, no seu trabalho chamado EPR, né? O paradoxo EPR, né? De Einstein, Potanski e Rosen, publicado em 1935, que tinha uma intenção de desmentir alguns fundamentos da física, né? As comunicações fantasmagóricas, mas o trabalho dele não conseguiu comprovar a inexistência do fenômeno. Né? Mas nós, que lidamos um pouco com filosofia, um pouco com religião, nós conhecemos um termo que é muito propício para definir também a não localidade, que é absoluto. Então, a palavra absoluto nós a utilizamos abundantemente, né, em nossa obra A Física do Espírito, e ela traduz com mais propriedade essa mesma dimensão da não localidade, porque o absoluto é definido como uma dimensão não espacial e atemporal. Isso é o que definimos como absoluto. E o absoluto se antepõe ao relativo, que é a dimensão em que vivemos e que é outro nome para localidade. Então, nós temos o binômio não localidade, localidade,
ou absoluto e relativo. Esse binômio está inserido no contexto da física quântica. É mais um dos binômios que nós vamos encontrar na ciência dos quânticos. Já outros binômios já falamos dele, né? O binômio partícula-onda, quantização e unidade ou emaranhamento, vai por aí. Então temos também o binômio absoluto, relativo, não localidade, localidade. Né? O que é absoluto? O absoluto é um termo que nos foi trazido pela filosofia, né? Talvez o nosso Alexandre possa acrescentar algum conhecimento sobre isso, né? Mas é uma palavra de origem latina, definida como realidade suprema e fundamental, que independe de todas as demais coisas. Então, o absoluto se define por si só, né? Ele, a palavra significa mais ou menos isso, né? Aquilo que se define por si só, aquilo que não se subordina a nenhuma outra condição ou referência. Então, o absoluto se refere a si próprio e ele não se refere a nada. Desse modo, as religiões requisitaram essa palavra absoluto para caracterizar o domínio divino, porque o domínio divino tudo nos leva a crer que está constituído dentro dessas propriedades. Um lugar que não é espacial, não existem referências espaciais e não está sob o domínio do tempo. A primeira inferência que se tem na história sobre a existência dessa dimensão não espacial, não temporal, que seria o absoluto divino, vem de Santo Agostinho, né, que viveu no século III, século IV da nossa era cristã, e ele definia, então, definiu o tempo como um vestígio da eternidade. E a eternidade seria o atributo divino por excelência. Ou seja, Deus vive na eternidade e nós vivemos em vestígios da eternidade que chamamos de tempo. Isso é interessante nós começarmos a pensar nisso, porque nós não vivemos a verdadeira eternidade. Né? A verdadeira eternidade é muito diferente da realidade em que estamos imersos. Nós costumamos pensar na eternidade como um tempo que nunca acaba. Então, quando nós ouvimos dizer assim, somos eternos, e nós pensamos, eu vou existir para sempre, para todo o sempre, para todos os séculos, e para, né, toda a contagem infinita do tempo. O tempo, para mim, jamais deixará de badalar. E não é assim, né? A verdadeira eternidade não é um tempo que nunca acaba. É a inexistência do tempo, que é algo muito diferente, e a nossa razão tem uma dificuldade muito grande de compreender o que é uma realidade onde não existe tempo, porque o tempo nos é habitual. Né? O que é o tempo? E Santo Agostinho já dizia, né, que Deus vive fora do tempo. Nós vamos encontrar afirmações no Velho Testamento, né, dizendo lá, ego sum sum, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, aquele que vive no presente eterno, numa realidade onde não tem passado e não tem futuro. É um presente estendido. O que será isso? O presente para nós é algo tão fugaz, né? Eu falei presente, ele já não existe mais, já virou passado. E nessa dimensão do divino, ali o tempo não corre. É intrigante isso, né? Muito intrigante. Este é o ambiente divino. Deus vive nessa realidade, nesse presente eterno. Ele não subordina ao tempo. Por isso, ele não é mutável, ele não se transforma. Ele é o que é e o que sempre foi e o que sempre foi será. Isso aí nós temos que fazer um esforço para entender, porque também não entendemos, né? O Santo Agostinho, então, foi um dos primeiros que começou a pensar nesta realidade, né? Diz até que, certa feita, perguntaram para ele, né? O que Deus fazia antes de criar o céu e a terra, porque um determinado dia, que foi o primeiro dia, Deus resolveu criar os céus e a terra. E antes de criar os céus e a terra, o que Deus fazia? Se
Deus vivia na eternidade tal qual a compreendíamos, nós poderíamos supor que Deus ficou uma eternidade do tempo ocioso sem fazer nada. Um belo dia ele resolve criar. A partir daí a criação passa a existir. O que ele fazia antes na sua eternidade, né? Então, dizem que perguntar isso para Santo Agostinho. Santo Agostinho respondeu que antes de criar os céus e a terra, ele preparava os infernos para quem fizesse a ele essa pergunta. Mas, na verdade, era uma brincadeira do Santo Agostinho, porque ele dizia que para Deus o tempo não existe. Então, não existia um tempo ocioso antes de Deus criar, porque o tempo não conta onde Deus mora. E Deus só pode criar aí. Esse é o seio divino, e nós só podemos ter sido criados aí. Então, nós somos feitos de absoluto, nós somos feitos de não localidade. É o nosso atributo, é o atributo essencial do nosso ser, do nosso espírito. Então, lá na nossa intimidade profunda, no nosso eu profundo, lá nessa realidade inacessível para o meu consciente atual, lá eu sou eterno. Lá eu vivo um presente constante. Lá o tempo não corre, mas eu não sei acessar essa profundidade de mim mesmo para entender o que é isto, né? Então, antes do advento da física quântica, o absoluto era um conceito filosófico e religioso altamente questionável e que a ciência afirmava absolutamente não existir. Isso seria fruto apenas da imaginação humana, ou quanto muito da fé humana que atribuía tal realidade ao divino. E vejam bem que poucas religiões da Terra compreenderam esta eternidade absoluta do divino. Poucas religiões da Terra, porque o homem não alcança muito bem penetrar na essência dessas dimensões, né? Então, nós vamos encontrar isso de raspão no cristianismo convencional, porque os cristãos têm dificuldade de entender o que é isso, né? Mas, a princípio, o absoluto, então, é a dimensão da não localidade, né? E um dos primeiros a observar a existência dessa dimensão foi Niels Bohr, né? Quando ele compreendeu que os elétrons trafegavam pelos orbitais eletrônicos, eles mudavam de órbitas ao receber um fóton, ele ia para uma órbita superior, ao emitir um fóton, ele volta para uma órbita inferior, e que ele fazia esse movimento trafegando por uma região muito distinta. Eles não consumiam espaço, não consumiam tempo e não trafegavam por espaço algum. Ele simplesmente desaparecia de um local onde se situava, numa órbita inferior, por exemplo, para aparecer imediatamente numa órbita superior, ou o contrário, desaparecia da órbita superior para aparecer imediatamente na órbita inferior. Ainda que essas distâncias sejam ultra diminutas, lá no palco intratômico, são distâncias exíguas que nós não imaginamos, de tão pequeno que são, mas ainda assim são distâncias. E como que o elétron faz esse movimento sem percorrer distância? Isso foi convencionado chamar de salto quântico. Este é o famoso salto quântico. O salto quântico é um salto muito especial em que as partículas atômicas trafegam por um espaço sem consumir tempo e sem passarem por espaço algum. Elas simplesmente desaparecem de um ponto em que estão e aparecem no outro imediatamente, né? Aí, então, começou essa história fantasmagórica da não localidade, né? No deslocamento dos elétrons. Heisenberg, né, que foi companheiro de Niels Bohr, ele compreendeu também a existência dessa não localidade e ela transparece na sua matemática, na mecânica matricial, que é a primeira vestidura mecânica da física quântica,
feita na história, né? Depois veio o Schrödinger, mas ela aparece aí nas formulações matemáticas. As formulações matemáticas indicam com precisão esses movimentos, e esses movimentos se fazem, então, sem a relevância de espaço e de tempo. Então, isso começou a assombrar a nova física, né? Podemos dizer que foi seu primeiro fantasma, demonstrando um ambiente mágico em que as coisas aconteciam no micro-universo, porque isso é uma mágica. A ciência não sabe explicar por que existe isso, né? Nos espaços interatômicos. É algo fantasmagórico, é algo mágico. Né? Mas o salto quântico estava ali. Né? Era resultado, então, de uma observação empírica, era um fato que transparecia aos olhos dos observadores a existência desse campo adimensional, não espacial, no micro-universo. E logo esse espaço, esse não espaço, né, essa não localidade, apresentou-se também no emaranhamento quântico, que nós já conversamos sobre ele no nosso último encontro. Né? O emaranhamento quântico diz respeito ao entrelaçamento entre duas partículas, de tal forma que, se você atua sobre uma, um reflexo sobre a outra, não importa a distância que as duas estejam separadas, haverá um reflexo instantâneo sobre a outra, demonstrando que existem informações que trafegam por uma outra dimensão, não espacial e não temporal. Né? Já falamos bastante sobre isso, né? Sobre o emaranhamento. E, então, o emaranhamento mostrou ser um fenômeno próprio da não localidade, porque é na não localidade que as partículas estão emaranhadas. É a não localidade que dá o sentido de unidade ao universo. O universo é um todo, porque na não localidade existe uma teia unindo e integrando todos os fenômenos do nosso universo. Então, a física quântica se deparava com outro mundo, um mundo invisível. Olha que coisa extremamente importante para nós. É um outro universo que transparece de repente como uma realidade científica, um mundo completamente invisível, completamente inacessível aos nossos instrumentos e às nossas percepções. E nós temos tudo para associar este outro mundo a uma dimensão espiritual. Aí, a física quântica se encontra com a espiritualidade. Exatamente aí. Então, para nós, isso é muito importante, amigos. Nós que cultuamos a espiritualidade, isso é extremamente importante, porque nós estamos aí, né, nos debruçando sobre uma janela que a ciência nos abre para começarmos a antever a existência de um outro universo sobreposto ao nosso. Um outro universo que nos interpenetra e que nos sustenta. Então, isso agora é uma realidade científica. Veja que coisa interessante. Se nós chamamos isso de mundo espiritual divino, para nós agora, o mundo espiritual divino é uma realidade científica. Isso é muito importante, meus amigos, muito importante. Embora os físicos agnósticos vão rir dessa nossa afirmação, porque eles lidam com isso como se fosse algo, uma dimensão, uma realidade pertinente à dimensão existencial, né? Isso existe, mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É uma dimensão que diz respeito à física e pronto, acabou. Então, eles não se sentem no direito de conferir uma validade interpretativa, né? Metafísica a essa dimensão. Então, isso é a nossa interpretação, é a interpretação dos físicos místicos, dos estudiosos da física místicos que têm essa interpretação. Né? Ela é muito clara para Deepak Chopra, para Amit Goswami,
né? Para o Fritjof Capra, esses grandes físicos místicos perceberam essa realidade, né? Mas a física não pode se desvencilhar mais deste universo não local. Em 1966, né, o John Bell, que foi um dos principais estudiosos deste fenômeno, ele propôs um experimento, né, chamado Teorema de Bell, que comprova a existência da não localidade, né? Então, a partir dos seus experimentos, ele chega a essa conclusão e faz uma frase contundente para nós, né? Ele afirma que a não localidade está enraizada na mecânica quântica e vai persistir em todas as suas conclusões. Então, ele enraiza essa dimensão nos fenômenos quânticos. Isso foi corroborado também pelo Alain Aspect, né, que também estudou o fenômeno mais adiante um pouco, e comprovou que, de fato, a não localidade é uma verdade, é uma realidade, né? Então, a não localidade cria esse espaço mágico, de tal forma que lá no micromundo se denota a existência desse espaço mágico. Nós não o denotamos no mundo em que vivemos. Nós, inclusive, além de ignorá-lo, nós o negamos. Ele não dá provas da existência no nosso macrocosmo, mas lá no microcosmo ele está presente, né? Ali ele entretece, então, uma dimensão suprajacente que recolhe as partículas quânticas quando elas não estão presentes no nosso universo. Então, ela é a fonte das partículas que alimentam o nosso mundo, das forças que alimentam o nosso mundo. Porque aí as partículas existem numa situação de indefinição. É o famoso vazio quântico, né? Onde existem as flutuações quânticas, onde tudo existe numa nuvem de indefinições. E é desse espaço vazio é que as partículas pulam para o nosso universo, surgem de repente no nosso universo, como partículas reais, assim chama a ciência, né? Então, as partículas estão frequentemente transitando entre esses dois universos. Isso é muito interessante. Isso é interessantíssimo, né? Elas passam pela não localidade, voltam para a localidade, tornam-se ocultar na não localidade. Quando são requisitadas no nosso mundo, elas atravessam a barreira dimensional e surgem no nosso universo. Que coisa encantadora, meus amigos! Isso é fantástico, né? E a ciência vem localizando nessa não localidade, situando nessa não localidade a fonte criativa do universo. Esse é o tudo nada, de onde tudo surge. É o vazio cosmogônico, é o vazio que gera o universo. Portanto, é um vazio pleno, não é um vazio absoluto, que a ciência já se deparou com a inexistência do vazio absoluto. O vazio absoluto não existe. O vazio está plenificado de potências criativas. Por isso, o melhor, outro nome bacana para esta dimensão exótica é a que lhe deu Parmênides, né? Plenum. Este é o plenum. Está pleno de potencialidades criativas, né? Nós o chamamos também, no nosso trabalho, de contínuo. É a região onde não há interrupção quântica, né? Não existe fracionamento quântico, tudo está em tudo ao mesmo tempo. Então, é o perfeito contínuo, continuum, né? Então, isso para nós é o pleno contínuo. E ele, então, dá as caras lá no micromundo, né? Que é a fonte, a misteriosa fonte das partículas atômicas. E a não localidade, ela traz um outro atributo muito interessante e muito importante que nós também temos grande dificuldade de aceitar e de compreender, que é o atributo da onipresença. Tudo que está na não localidade é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Por isso chamamos, né? Onde todos os lugares se encontram, todos os lugares se encontram na não localidade, no não lugar. Então, tudo que está ali é onipresente, está em qualquer lugar e em todo lugar ao mesmo tempo. Como é que é isso, gente? Que coisa estranha esse negócio. Se você pudesse mergulhar na não localidade, você estaria ao mesmo tempo aqui no planeta Terra, estaria ao mesmo tempo lá em Andrômeda, em qualquer planeta, estaria em qualquer outra galáxia do universo ao mesmo tempo. E você poderia se manifestar onde você quisesse. É assim que se trafega pelo universo, né, meus amigos? Porque nós superamos a velocidade da luz. Então, para trafegarmos nas imensidões cósmicas do nosso universo, você tem que mergulhar na não localidade e surgir instantaneamente em outros lugares. É possível que espíritos evoluídos no nosso universo façam essa operação tão curiosa, né? Aí eu vou lá para a galáxia M87, para Messen M87 agora, nesse instante. Então, eu me transporto para a não localidade e, de imediato, eu estou lá, nessa galáxia, 150 milhões de anos-luz daqui. Fantástico, é fantástico. Quando nós conseguimos ser seres da não localidade, é que nós vamos entender o que é a onipresença, né? A propriedade de estarmos em muitos lugares ao mesmo tempo. Não é um atributo divino? Não definimos isso como uma das propriedades da substância criada por Deus? A substância, na sua essência, é onipresente, ela está em todo lugar ao mesmo tempo. Nós somos feitos de substância divina, então o nosso eu profundo é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso ainda é inacessível à nossa razão. Nossa inteligência é muito parca para compreendermos como é viver na não localidade. Como é este outro mundo? Não temos ainda a percepção para isto. Outro nome para não localidade, que vem da física, criado então pelo Richard Feynman, que é um físico quântico norte-americano, é muitos caminhos, né? Ele lançou uma tese chamada tese dos muitos caminhos, quando ele diz que quando uma partícula vai de um ponto para o outro, ela não passa por um único caminho, ela percorre todos os caminhos possíveis. Agora, o que será isso? Que coisa absurda! Ela vai percorrer todos os caminhos possíveis entre dois pontos para chegar no outro ponto. Isso é tese seríssima da física quântica, coisa que os físicos quânticos lidam com naturalidade. Mas como é que pode isso? Como é que é possível isso? Uma partícula, antes de chegar no outro ponto, ela vai passar por todos os caminhos possíveis. Isso é igual à não localidade. Ela penetra na não localidade, a não localidade alberga todos os caminhos possíveis para se projetar no outro ponto em que ela é requisitada. Então, ela não percorreu espaço algum. Ela trafegou pela não localidade. Esse é o sentido da teoria da tese dos muitos caminhos de Feynman, né? Ela translada pela não localidade. E a não localidade é o seio natural da onda quântica, da substância, antes de colapsar-se no nosso universo. Então, a substância, aí ela assume a sua propriedade essencial de não localidade, que é a propriedade da onipresença. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Tá certo? Quem que vive na não localidade que vocês sabem, gente? Tem uma entidade aí que falou que vive na não localidade. Vocês se deram conta disso? Tem. Jesus falou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, aí ele estará. Ora, 2 ou 3 reunidos em nome do Cristo, nós vamos encontrar em todo o mundo. Como é que Jesus está em todo o mundo, ao mesmo tempo onde 2 ou 3 o evocam? Somente um ser da não localidade pode atender a estes apelos de estar ao mesmo lugar, em muitos lugares ao mesmo tempo. E o Balde nos fala isso. O Balde nos fala que Cristo migrou para o sistema. É outro nome, né, do absoluto e da não localidade. E no sistema, os seres que vivem lá estão imersos na onipresença, estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E as entidades, os filhos divinos, né, que vivem também na não localidade,
estão em todos os lugares ao mesmo tempo. É intrigante? Se você está começando a pensar que isso é muito intrigante, você está começando a entender alguma coisa disso, né? Eu posso até perguntar para vocês que tamanho que é o universo não local. Que tamanho que tem o universo não local? É imenso, é uma dimensão absurdamente grande. Não, amigos, ela não é nem grande nem pequena, ela não tem tamanho. O que não tem tamanho não é nem grande nem pequeno. O que é isso? A cabeça da gente faz assim, puf! Porque quando você pensa no absoluto divino, você imagina um universo imenso, verdadeiramente infinito, incomensurável, gigantesco, vastíssimo. Não, é uma coisa sem tamanho. Bota isso na cabeça da gente. É difícil de entrar. Muito difícil de entrar. Né? Então, meus amigos, nós temos uma certa facilidade para entender as peripécias quânticas. As peripécias quânticas podem ser explicadas por esse fato de que lá no palco do micromundo, esses dois universos se chocam, o universo não local e o universo local. Ali, naquele pontinho mínimo, nas dimensões mínimas do nosso mundo, ali, esses dois universos estão em atritos. Eles se evidenciam ali e as partículas quânticas ficam doidinhas entre esses dois universos, esses dois palcos. Ora eles estão de um lado, ora do outro, e daí elas praticam essas peripécias curiosas, né? De estarem em dois lugares ao mesmo tempo, de retrocederem no tempo, né? De se precipitarem aqui e ali. Nós vamos observar que essa é a base da compreensão da fenomenologia quântica. Isso é fácil para nós entendermos. Então, nós definimos que o micromundo é o palco de entrechoque do sistema e antissistema. Né? Isso vai para nós justificar vários fenômenos, como já estamos entendendo. Né? Existem fenômenos da física quântica que só a não localidade pode explicar. Nós já falamos alguns deles, né? Teletransporte, por exemplo. Né? O teletransporte só é possível em decorrência da existência da não localidade. Você pode desmaterializar um objeto no lugar e materializá-lo no outro instantaneamente, transferindo o seu pacote de informações pela não localidade. Isso é o verdadeiro teletransporte, né? Que também já andamos falando sobre isso, né? Que é a única forma de trafegarmos pelo nosso universo. Né? Tá bem? Outro fenômeno curiosíssimo da física quântica também, que nós vamos explicar pela não localidade, é o tunelamento. Né? O tunelamento é assim chamado porque é como se uma partícula criasse um túnel para trafegar de um ponto para outro e atravessar obstáculos normalmente intransponíveis. Então, o elétron, por exemplo, de repente ele tem que estar no outro ponto, mas existe um obstáculo imenso, existe um mundaréu de partículas entre aquele ponto que ele está e o outro que ele deve estar. Então, ele cria um túnel e trafega imediatamente por esse túnel. É como se você, diante de uma montanha, tivesse a capacidade de gerar instantaneamente um túnel e atravessar essa montanha de forma fácil e instantânea, sem precisar percorrer todo o espaço da montanha. Isso é o tunelamento quântico. O tunelamento quântico é uma realidade física, né? Definida assim, então, como a capacidade que as partículas quânticas detêm de atravessar barreiras físicas, mesmo que não tenham energia para fazê-lo. Não tenham capacidade de atravessar esses obstáculos, mas eles atravessam esses obstáculos através da propriedade do tunelamento. Isso se dá através do tunelamento, vários fenômenos físicos acontecem. Se o tunelamento não existisse, isso não aconteceria. Né?
por exemplo, a produção de energia no Sol, que permite com que átomos de hidrogênio se fundam para formar o hélio através do tunelamento. O decaimento radioativo também, né, onde partículas saem do núcleo atômico e são expelidas fora do espaço atômico, só é possível mediante o tunelamento. Então, elas fazem esse movimento trafegando pela não localidade. O túnel, na verdade, existe na não localidade, né? O túnel criado existe na não localidade, tá certo? Então, uma partícula cria um túnel na não localidade e se transfere de um ponto para outro sem que, na verdade, pudesse fazer isso. Então, a partícula é também uma onda, então, por ela ser uma onda, ela se irradia, pula para a não localidade e se transfere para o outro ponto. Fácil assim? É fácil assim. Se a gente pudesse fazer isso, seria uma maravilha, né? Aqui no nosso macrocosmo, nós não podemos fazer isso. Os deslocamentos para nós é dificultoso, né? Para carregarmos a nossa massa substancial, a nossa grande matéria de um ponto para outro, a gente consome até dinheiro, né? Tem que pagar gasolina e tudo mais de um ponto para outro, né? Mas as partículas atômicas tiram isso de letra, né? Existe eu há pouco tempo fiquei sabendo disso e fiquei admirado, né? Os computadores modernos que usam agora os HDs sólidos, os HDs chamados SSD, né? HD de sólidos estados sólidos, que substituíram os antigos discos magnéticos que giravam, né? Os computadores modernos já não têm mais esse disco magnético que gira, e eles foram substituídos por discos sólidos, que nem discos são placas de chips, né? Não tem mais a forma de disco, mas continuam sendo chamados discos. E eles gravam informações, naturalmente, né? O HD serve para guardar os nossos programas, os arquivos que criamos, e em bits de elétrons. E esses bits de elétrons são arquivados nos devidos lugares através, né, nos semicondutores, através do tunelamento. Então, é pelo tunelamento que essas informações são gravadas nos chips. Olha que interessante, né? Elas utilizam a propriedade do tunelamento para realizarem essa proeza. É uma proeza extraordinária, né? A gente para pensar, mas não é que pode, né? Você gravar essas informações em átomos de sílica, né? Coisa esquisita, né? Lá nos semicondutores. É interessantíssimo isso, né? E graças à propriedade do tunelamento, que está atrelada à não localidade, né? Então, é através dessa não localidade que o universo é uma totalidade. Então, a totalidade universal é não local. Né? E o David Bohr chegou nisso, nós já conversamos sobre isso, né? Sobre essa tese do David Bohr, né? da totalidade. E é aí que as coisas acontecem. Né? É então que as leis cósmicas podem se expressar em toda a nossa realidade. Porque as leis cósmicas e divinas são pacotes de informações inseridos na não localidade. Vocês já pensaram por que, por exemplo, a lei da gravitação universal? As massas devem se atrair na razão direta dos seus produtos, na razão inversa do quadrado de suas distâncias, lei de Newton. Essa é a lei da atração gravitacional. Como que essa lei se expressa no universo inteiro? Quem que vai lá na mais distante galáxia e fala assim, galáxia, mundos estão rodopiando nessa galáxia, obedeçam a esta fórmula. Atraiam-se, por favor, na constante gravitacional, vezes o produto de suas massas dividido pelo quadrado de suas distâncias. Tá? Por favor, sigam esta lei. Quem faz isso? Por que isso é assim? Né? Então, a não localidade é a fonte das leis universais.
que fazem com que as leis universais se projetem em todos os lugares ao mesmo tempo, porque elas são onipresentes. Então, as leis universais, as leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas, as leis espirituais, as leis morais. Então, todo esse pacotão de leis está gravado na não localidade. Então, a lei é um atributo da não localidade que se expressa, se faz presente no nosso universo e faz o nosso universo funcionar, porque nada escapa à ação das leis, né? Então, esse corpo de leis onipresente em toda a realidade universal, ela está inserida na não localidade, né? E os estudiosos da física perceberam isso, né? Perceberam que exatamente a não localidade é que faz com que o universo seja uma unidade indissolúvel, né? Heisenberg, por exemplo, observou essa propriedade universal e entendeu que ela atua tanto no micro quanto no macrocosmo, e ela impede com que o macrocosmo e o microcosmo, por conseguinte, se desmantele-se em partes isoladas, mas se mantenham como uma indissolúvel unidade. Tá bem? Portanto, sob o véu da nossa realidade, existe a outra realidade que chamamos não localidade. Essa não localidade ainda é a fonte de todas as energias que alimentam o nosso mundo. É a energia do vácuo, que a ciência já se deu conta da sua existência. Existe aí um manancial de energia que ninguém sabe dizer de onde vem. E ela alimenta permanentemente as flutuações quânticas e todos os movimentos interativos do micromundo, né? Tá certo, amigos? Então, aí está a verdadeira fonte que alimenta todo o movimento fenomênico na não localidade. Então, vocês estão vendo que a não localidade não é brincadeira, não, né? A não localidade é algo extremamente especial, né? Outro físico quântico, John Wheeler, né? Nós vamos falar mais dele adiante, né? Ele também compreendeu a extensão dessa dimensão, né? E ele nos dizia que se nós formos buscar na natureza um elemento para explicar o espaço e o tempo, nós teremos que procurar algo mais profundo que o espaço-tempo, algo que não está situado no próprio espaço-tempo, que é a não localidade, né? Ele entendeu que a não localidade é que explica a localidade, né? Essa não localidade que é o pleno, né? Da inspiração do Parmênides, que é usado por um escritor moderno, Ervin Laszlo, né, que tem vários livros publicados, é um cientista húngaro, um filósofo humanista, que tem trabalhos muito interessantes, e ele se refere à não localidade como pleno. Ele também compreendeu isso, né? O Nikola Tesla, que foi um engenheiro e inventor croata que viveu nos Estados Unidos no início do século XX, né, que não foi reconhecido na sua época, mas foi um sujeito genial. Ele resgatou um conceito dos Vedas indianos, que é o Akasha. Né? O Akasha diz respeito a esse não espaço, a essa não localidade, envolvendo todo o nosso universo, né? E esse Akasha está expresso dessa maneira, como o não espaço, não tempo, nos Upanishads, que são antigas escrituras das tradições védicas. Uma das primeiras que fizeram referência à existência dessa dimensão não espacial, não temporal, né? Então, isso é antiguíssimo, né? Isso é antiguíssimo. As tradições védicas já se referiam a este universo, né? Este outro universo da não localidade, para nós, é o universo real. Para a ciência, é o universo virtual, porque a ciência chama de real o nosso universo. Mas estejamos atentos, que é exatamente o contrário, né? E as tradições védicas já se deram conta há muitos milênios, chamavam o nosso universo de grande Maia, a grande ilusão.
é um universo ilusório e real, portanto, virtual. Né? O mundo real, segundo as tradições védicas, é o mundo divino. É evidente, não é? Claro que sim. E o nosso mundo é que é um mundo temporário, extemporâneo, transitório, e é uma imensa ilusão criada pelos nossos sentidos. E que, na verdade, o nosso mundo não existe. Né? Não é isso? Então, esse é o canal que a física quântica penetra na espiritualidade. Essa espiritualidade essa espiritualidade é essencial. Estejamos atentos que, ao referirmos à não localidade, nós não estamos falando do mundo espiritual após a morte. O mundo espírita, descrito pela literatura espírita com tantos detalhes, né? Porque o mundo espírita, ou seja, o mundo que há de nos albergar após a nossa desencarnação, o mundo do além-túmulo, eu já falei isso algumas vezes, não é o mundo da não localidade. Por isso, nós não nos encontramos com Deus neste outro universo. Então, o mundo pós-mortem é um mundo relativizado também, faz parte do antissistema. É um mundo referido como um mundo local também. Lá tem espaço, tem tempo, lá tem relógio. Lá a Terra continua rodando, o Sol continua nascendo e se pondo. A Lua aparece e desaparece da mesma forma que aqui na Terra. Então, lá é uma realidade local, lá é feita de formas. Lá existem objetos com formas. Os seres que habitam lá têm formas, formas humanas. Isso não é o universo da não localidade. No universo da não localidade não existem formas. É, estarreçam-se, amigos. É um mundo informe. É um mundo que não se desenha em formas. Esse é o mundo divino. Como é que será viver nesse mundo sem formas? O que definirá um espírito de outro, né? Não sei, amigos, não sei. Nós estamos começando a pensar nisso agora que nós estamos dando conta de que isso existe, né? E o Abhidhamma Kuswami chega a comparar a não localidade com a transcendência divina. E eu tenho aí, desculpe a petulância, né? Eu chego a corrigir o nosso estudioso, né, físico indiano, né, radicado nos Estados Unidos. Eu prefiro comparar a não localidade com a imanência divina, né? Porque a não localidade está presente no nosso universo, ela faz a migração das leis universais para o nosso mundo, então ela representa no nosso mundo a presença de Deus. É o Deus imanente. O Deus transcendente é o Deus que está fora da criação. O Deus inserido na criação é o Deus imanente. Por definição, assim aprendemos. Então, para nós, a não localidade representa a imanência divina, a presença divina no nosso universo. Não é a transcendência divina, como vocês poderão ler no livro A Física da Alma, de Abhidhamma Kuswami. Tá? Pelo menos no nosso entendimento, mas é claro, vocês têm liberdade, né, de interpretar de uma forma diferente. Né? Tá bem? E embora tenhamos dito para vocês que o mundo real é o mundo da não localidade, o nosso mundo é o virtual, nós, no nosso trabalho, continuamos nos referindo ao nosso mundo como real e à não localidade como mundo virtual, para não gerar outras confusões, porque é assim que a física trata o assunto. Ela chama as partículas da não localidade de partículas virtuais. Então, nós não vamos contrariar essa terminologia para não gerar confusão. Mas, conceitualmente, para nós, a não localidade é o mundo real, é onde nós estamos atrelados, é onde está fixado o nosso ser. O nosso espírito é filho da não localidade, está fixado lá. Aqui nós estamos brincando de viver, encarnando e desencarnando e trafegando pelas estradas da evolução, simplesmente para deixarmos de ser neste universo. Então, isso aqui é um grande jogo. Né? Nós já comparamos isso a um videogame. Estamos aqui num videogame. E a gente se mata, e a gente joga bomba, a gente reseta, torna a voltar ao jogo, né? Reencarnando, e vamos nessa luta para aprender a não lutarmos mais,
para aprendermos a vivenciar o verdadeiro amor, né? E quando nós vivenciarmos o verdadeiro amor, é que nós migraremos para a não localidade, né? Então, nós vamos dar esse imenso salto quântico da localidade para a não localidade quando nós turbinarmos em nosso ser o verdadeiro amor, desmantelando o nosso egocentrismo, que nos torna partícula e nos fixa na localidade. Isso já está claro para nós, né? Tá certo? Então, nós vivemos aqui uma realidade ilusória, estamos ilusoriamente retirados do mundo divino. O mundo divino é o mundo da não localidade. Nós chegamos a negar essa realidade, nós não enxergamos Deus em nosso universo, exatamente porque Deus não faz parte do universo local, né? Deus é uma realidade não local, né? E nós vamos morrer e continuaremos sem ver Deus, porque não estaremos ainda presentes nessa dimensão da não localidade, né? Então, a não localidade é o mundo perfeito, é o supermundo, né? Que alguns livros de física se referem a ela, né? É a supersimetria, que também é referida, né, nas teorias das supercordas, né? É o mar quântico das origens, é a fonte primária de tudo que existe, é o tudo-nada, é o pleno, é o contínuo. Tudo isso para nós agora é não localidade, mas o nome mais carinhoso que nós temos para não localidade, sabe qual é, meus companheiros? E que nós deveríamos usá-lo com abundância, é reino de Deus. Né? É reino de Deus. Quando Jesus diz, venha a nós o vosso reino, né? Jesus está chamando a nós a não localidade, ou está nos pedindo a transferência para a não localidade, né? Este é o reino que não é deste mundo, segundo Jesus afirmou, né? Esse é o reino da ordem impreterível, da beleza absoluta, da verdade, né? Esse é o universo platônico, né? O mundo inteligível de Platão, né? Se referia a ele, né? E é lá que Deus tem o seu trono. Então, é o céu. E isso é muito, muito bacana para nós, porque nós cristãos cultuávamos o céu divino depois das últimas estrelas visíveis, né, da abóbada celestial. Né? Lembram-se disso? Né? No universo aristotélico, quando a Terra era o centro e as redomas vítreas giravam ao nosso redor, nós situávamos com muita facilidade o reino de Deus depois da esfera das estrelas fixas. Nós tínhamos certeza que Deus estava lá. Bastava criar asas para voar até lá, e por isso nós punhamos asas nos anjos e nos santos, porque a única forma de ascender até essa dimensão era voando. E para voar tinha que ter asas, né? Daí vem a alusão às asas angelicais, né? E, de repente, veio a evolução da astronomia, Copérnico provou que a Terra não era o centro do universo, né? E logo Newton e o Galileu Newton desmantelaram essas esferas vítreas, o universo se abriu ao infinito, já não existia mais a redoma das estrelas fixas. E onde que estava o reino de Deus? Perdemos o reino de Deus de vista. Foi uma grande decepção. Foi um verdadeiro desencanto para a mentalidade cristã, para os seres humanos que detinham a fé como prioritária em suas vidas. Foi uma decepção. Aí nós penetramos no universo materialista científico, né? E nos perdemos o universo cristão. E agora estamos reencontrando. Isso é maravilhoso. E a gente devia ficar sorrindo quando pensa nisso. E reencontramos o reino de Deus. Eu acho que vocês deveriam sorrir, né, com isso, né? Reencontramos o universo do belo, do perfeito, do justo, né, do esplendor da luz divina aí situado. Né? Esse é o verdadeiro universo da imponderabilidade, o universo da supersimetria, da ordem cósmica perfeita, né? E é o universo das nossas dimensões, das nossas consciências. As nossas consciências estão atreladas a esse universo. Aí está o nosso eu verdadeiro. E é muito acolhedor para nós pensarmos que nós pertencemos a esta realidade. E, portanto, somos indestrutíveis, somos imortais.
e possuímos todos os atributos da divindade. Só que não sabemos acessar, né? Essa é a verdadeira fonte da água viva que Cristo veio nos doar. Seres sedentos que somos, né, da eternidade, né? Porque perdemos a seiva da vida eterna com a retirada nossa do mundo divino, né? E essa seiva da vida é imprescindível para nos manter vivos. Então, nós continuamos atrelados à seiva da vida e nos mantemos vivos graças a isso, mas nós perdemos o acesso consciente a ela, né? E Cristo veio nos devolver este acesso a essa seiva da vida, né? Então, não adianta, né, a ciência querer nos destituir deste encantamento que nos absorve na atualidade, né? Estamos encantados com a não localidade, embevecidos com essa descoberta da ciência. Os nossos espíritos sorriem, reencontramos o reino de Deus, né? Reencontramos a matriz adimensional que não se localiza no espaço-tempo, que não se desenha em formas, né? E que agora estamos autorizados a consorciar a morada eterna, né? Então, amigos, acho que nós já podemos terminar, sabe? Nós nos lembramos que o Cristo nos disse, né? Que o reino de Deus não vem em aparências exteriores. Lembram dessa passagem, quando ele nos fala isso, né? Está lá em Lucas 17, versículo 20 e 21, sabe? Quando ele fala, então, que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, não podeis dizer ele aqui, ele acolá, porque o reino de Deus está no nosso interior, está assentado na não localidade, né? Isso para nós é bastante alentador, sabe, meus queridos? Então, essa é uma conversa que me encanta muito, né? Nós conversarmos um pouco sobre não localidade. Eu não sei dizer mais sobre isso do que pude escrever ou pude dizer a vocês nesse instante. Hoje eu não tenho apresentação de PowerPoint para mostrar a vocês, porque a não localidade não admite representações, não há desenho algum que a simbolize, né, para o nosso entendimento. Para nós é um vazio, é um nada, então vamos ficar com esse vazio, com esse nada, que para nós representa tudo que existe. É aí que nós vamos nos aconchegar ao coração divino. Espero, amigos, que tenha sido proveitosa aí a nossa conversa, né, sobre a não localidade e que vocês possam manter vivo e fervilhante no psiquismo estes conceitos para alimentá-lo ao longo da vida, porque é assim que nós vamos nos aproximar dele. Primeiro, crendo firmemente na sua existência. Esse é o quesito inicial. Eu creio na não localidade. Por quê? Porque a ciência me diz que ele existe. E se nos nossos tempos a verdade científica vale mais que as verdades fideístas, oriundas da fé, então que fiquemos com a afirmação da ciência. A não localidade é uma verdade científica. Então agora eu vou alimentar a minha fé com essa verdade. Então, eu creio neste outro universo. Então, agora é muito fácil eu acreditar que eu vim de lá e que eu estou voltando para lá. E agora eu vou começar a metabolizar o que é viver na não localidade, o que é o universo, como será isso, né? Isso extrapola completamente o nosso racional, mas a gente precisa pensar nisso. Porque este reino nos espera ansiosamente, ele nos convida a todo instante a migrarmos para lá. É lá que vamos encontrar as verdejantes pastagens que haverão de nos abastecer com a eternidade de todos os valores, com a paz que tanto almejamos, com a ventura eterna que tanto desejamos. É isso, amigos. Paz e alegria para todos vocês. Encerramos assim o nosso estudo. Podemos interromper as nossas gravações e vamos, então, agora conversar um pouco sobre tudo isso que nós falamos.